Você já se perguntou o porquê ser fiel? Muitas pessoas se perguntam o porquê da fidelidade e muitas pessoas são infiéis. Agora nós precisamos aprender o porquê ser fiel nessa dualidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje na lição de número 9, que fala fidelidade, firmes na fé. É só alguns segundos e eu já volto e falaremos sobre um tema muito bom. Antes eu quero iniciar mandando um grande abraço ao meu amigo Rodrigo Rodrigues, ao presbítero Taliego e toda a igreja lá em Colatina, no Espírito Santo, e a minha amiga Tânia em Lago da Ideia, no Rio de Janeiro. Espera um segundinho, já estou voltando. Querido, eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha uma boa aula, essa aula vai ser muito boa, eu sei disso. Espero que Deus tenha te guardado, tenha zelado por sua vida, como tem zelado pela minha vida e por todos aqueles que estão à frente dessa obra. Quero iniciar, como sempre, agradecendo você que tem compartilhado, tem curtido a nossa página, tem entrado no nosso Facebook, deixado recado, se inscrito em nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal, automaticamente você recebe e você deixa o sininho ativado, você recebe em primeira mão a notificação de que nossa lição foi postada. Te agradeço por estar sempre conosco, nos ajudando a divulgar a Escola Bíblica Dominical no Brasil, fora do Brasil. A todos os meus amigos, meus companheiros, que Deus possa vos abençoar. Hoje nós vamos falar de uma lição muito boa, fala fidelidade, lição de número 9, fala fidelidade, firmes na fé. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Hebreus 10, o capítulo 10, versículo 35 ao 39. São apenas 4 versículos para você compartilhar durante a semana, para você filmar um pedacinho dessa videoaula no seu celular e mandar via WhatsApp, mandar via Instagram, mandar via Twitter e sempre ajudar na divulgação das videoaulas, do propósito que nós temos de que Deus vai proliferar aqui a Escola Bíblica no Brasil. Deus vai abençoar a Escola Bíblica em todos os lugares do Brasil, para que as pessoas conheçam ainda mais a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse tópico muito bom, sobre fidelidade, e a pergunta é: por que nós somos fiéis? Essa é a grande pergunta. Por que nós continuamos fiéis? E por que permanecer fiel? É sobre isso que nós vamos falar. A nossa revista, ela vai trazer o textual falando: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 13. A verdade prática diz: a fidelidade como fruto do Espírito ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. E eu queria que você lesse a leitura bíblica em classe, que está em Hebreus 10, 35, para que eles entendam um pouco sobre o que é fidelidade, sobre o que é permanecer fiel e por que permanecer fiel. Hoje eu quero ler com você tópico a tópico e compartilhar com você um pouquinho de cada lição, um pouquinho de cada tópico, um pouquinho do meu pensamento. Vou colocar cola e copie para você anexar junto ao seu pensamento e levar para a sala de aula. Então, introdução, fala o seguinte: nessa lição estudaremos os aspectos do fruto do Espírito, a fidelidade. Eu queria que você falasse nessa introdução o seguinte para a sua sala: que a igreja brasileira, ela está vivendo o melhor de Deus nesse tempo? Essa é a grande pergunta. Será que a igreja brasileira está vivendo o melhor de Deus para o seu povo, para o povo atual? É uma pergunta que nós devemos fazer. É uma pergunta que nós precisamos nos fazer dia após dia. E quando você fazer essa pergunta, eu queria que você analisasse as respostas de cada aluno. E muitos alunos vão levantar diversas teses. Agora, vai ter o aluno que vai falar: sim, está vivendo o melhor, e vai ter o aluno que vai falar: não está vivendo o melhor. Eu queria que você analisasse o seguinte, que você observasse que o aluno que disse sim, ele estará voltado para o viver o melhor de Cristo, totalmente para os bens materiais e usufruir aqui de tudo que é bom neste tempo. Observe isso que você vai ver o que eu estou falando, se eu não tenho razão. Observe que quem disse sim vai falar exatamente que o viver o melhor de Deus nessa vida é usufruir das coisas boas, é usufruir dos bens materiais. Ele vai estar conectado nisso aqui. Agora o aluno, em contrapartida aqui, o aluno que disse não, ele se estabelecerá aqui nos problemas que nós estamos vendo com grandes líderes. Ele vai se estabelecer aqui a falta de espiritualidade que nós estamos tendo na igreja, em muitas igrejas, e por isso que ele vai falar não. Agora aqui, nesse tópico, no início da lição, vai estar estabelecido aqui, você vai desenrolar aqui nessa lição, através de uma pergunta, toda a lição através de uma polêmica.
Esse será o primeiro debate, esse será a primeira tese em questão para que você entre nessa lição falando algo totalmente polêmico e trazendo à tona o que nós estamos vivendo. Querido, não permita o debate ainda nesse início. Só faça a pergunta e inicie essa lição. Não permita o debate. Agora, traga esse tema que nós estamos vivendo aqui para a atualidade e nós veremos que nessa lição muitos vão andar por fé e outros vão andar por vista. Grande parte vai andar por vista e pequena parte do nosso grupo, nossa igreja, vai andar por fé, ok? E nós vamos continuar aqui no tópico, falando do tópico número 1, que se fala sobre o significado de fidelidade. Eu queria que você falasse e trouxesse algo muito importante nesse tópico, que a palavra lealdade no hebraico, ela significa emun, E-M-U-N, vai estar abaixo do nosso link aí no código PI, para você levar para a sua sala de aula. É interessante que a língua original no Velho Testamento, segundo o dicionário hebraico Strong, o termo emun significa estabelecido, isto é, confiável. Também aqui tem uma forma abstrata, interessante, de confiabilidade, fiel e verdadeiro. Essa palavra emun, ela vai se derivar da palavra amam, que é de uma raiz primitiva, que significa construir ou dar suporte, sustentar, adotar como um pai ou cuidadora, e ainda lembra que figurativamente, ajudar ou estar firme, ou ser fiel, confiar, crer, ser, permanecer ou sereno. Novamente aqui, ser verdadeiro ou ser certo, ou certo no original aqui. Essa palavra tem essas inúmeras traduções, somente uma palavra, duas palavrinhas. Onde eu acho esse Strong 209, página 1, fala sobre isso. Isso nos mostra, nesse tópico número 1, que realmente quem é fiel conhece bem o termo lealdade. Por quê? Porque ambos, segundo a tradução aqui no original hebraico, estão interligados. É impossível você desvincular lealdade de fidelidade. É impossível você tirar o conceito aqui de confiabilidade de fidelidade. Você só confia em quem é leal. Não tem como você confiar em uma pessoa que não seja leal. É impossível. Querido, ainda que você tenha confiança numa pessoa que é desleal, porque ela é meu amigo, mais dia ou menos dia vai aprontar com você. Porque nós falamos sobre isso na lição aqui, que isso é o caráter, a estampa, está na pessoa, está imprimido, como diz o original, está na pessoa. É isso que nós precisamos entender para levar nesse bate-papo aqui no tópico número 1. Já o tópico número 2 da nossa revista fala a fidelidade como fruto do Espírito, e é o tema da revista. Eu queria que você falasse nesse tópico o seguinte, que nós como professores, nós devemos, antes de prosseguirmos com esse tópico aqui, fazer, se possível, três perguntas eu queria falar, vai ter mais algumas anexadas junto à terceira pergunta, mas 3 perguntas para a sua sala de aula, ou primeiro, que você fizesse essas 3 perguntas para você. Por quê, professor? Você vai entender o porquê eu estou querendo que você faça isso. Há algo muito importante nessas 3 perguntas. Depois, se você decidir levar para a sua sala de aula, tudo bem, ou então você aniquila aqui essas perguntas e faça somente a você, não leve para a sala de aula, mas eu queria que você primeiro se perguntasse o que eu vou perguntar aqui. Eu parei para refletir sobre essas perguntas e depois analisei e falei assim, vou levar para a minha sala de aula, porque é de extrema importância na atualidade. Então a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, a você ou a sua sala é, Deus pode confiar em mim? Você já parou para analisar isso? Você já se perguntou se Deus pode confiar em você? Às vezes você escutando a videoaula aí, você vai passar por cima disso aqui tão rápido, vai falar assim, isso aqui é besteira. Mas você já sentou na sua sala, naquele bate-papo que você teve com Deus e perguntou para Ele, o Senhor pode confiar em mim? Será que realmente o Senhor pode confiar na minha pessoa? Essa é a primeira pergunta. Eu queria que você levasse um tempo para responder essa pergunta antes de prosseguir com as demais. Pergunte para você se realmente Deus pode confiar em você. Segunda pergunta, temos sido fiéis ao que o Senhor tem nos confiado a fazer?
Eu tenho sido fiel ao que o Senhor tem me confiado a fazer? Porque Deus, Ele é fiel conosco e Ele não mudará a sua natureza. Agora, eu tenho sido fiel ao que Ele tem confiado para que eu faça? É a segunda pergunta. E a terceira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o nosso coração, nessa atualidade, está no serviço de Deus? Vou prosseguir. Temos sido sinceramente envolvidos na obra de Deus? Ou o nosso coração está em outro lugar? A questão é que a lealdade aqui, ela é a condição para a manutenção de uma aliança, para a manutenção da aliança entre eu e Deus, entre mim e Deus. A lealdade, ela é essa condição, é a ligação que eu tenho com Deus. Isso deve ser falado. Sem lealdade, nós estamos totalmente desligados de Deus, nós estamos longe de Deus. Ainda que nós mantenhamos aqui todo o nosso ritual espiritual, que os nossos ritos espirituais, todas as leituras e aparências, sem a lealdade, nós estamos totalmente desligados de Deus. É isso que eu preciso que você entenda, porque se você fizer essas três perguntas e você duvidar do que você está fazendo, querido, você está totalmente desligado de Deus, você está totalmente longe dos caminhos de Deus. Antes de prosseguir, analise. E quando você fizer essas perguntas na sala de aula, você vê que muitas pessoas vão abaixar a cabeça, porque realmente está vivendo o cotidiano, o dia a dia, tão preocupado com as coisas, se esquecendo daquilo que Deus confiou. E eu posso falar isso porque eu tenho vivido isso. Muitas pessoas estão sentadas na sala de aula e foram professores. Eles eram professores, excelentes professores, mas estão sentados, estagnados, porque verdadeiramente não foram leais a Deus, não entenderam o propósito do chamado. Ok? É sobre isso que eu queria que você falasse na sala de aula. Já no tópico de número 3 da nossa revista, fala assim: a fidelidade de Deus. Então, nesse tópico, falar sobre a fidelidade de Deus é algo muito bom para você falar. Eu queria que você abrisse comigo Deuteronômio 7, no Velho Testamento. Deuteronômio 7, o versículo de número 9, o versículo número 9, olha o que diz esse versículo, diz assim: por isso vocês podem saber que Adonai, seu Deus, é Deus de fato, o Deus fiel, que guarda a sua aliança e estende graça a quem o ama e guarda as suas mitzvot até 1000 gerações. Deuteronômio 7, versículo 9. Ele é fiel e guarda a sua fidelidade até 1000 gerações. Por que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei para que você inicie esse tópico falando que a fidelidade é um dos atributos de maior conforto e doçura. A fidelidade pertence a Deus, está em Deus. A inconstância é caracterizada aqui de um homem pecador. A inconstância em tudo que nós estamos fazendo é a característica aqui de um homem pecador, querido. Deus, ele não tem pecado, então ele está e ele é aqui a fidelidade. Ele é isso é magnífico falar sobre isso, querido. A fidelidade de Deus é uma verdade prática ao crente. E Deus, ele não é infiel com seus filhos. É uma verdade prática que nós devemos viver. Eu vou completar aqui para você entender que a fidelidade é o travesseiro para a cabeça cansada, é o estímulo ao coração que desfalece e é o apoio aos joelhos fracos. E você pode falar isso na sala de aula. Em todas as exigências da vida nós podemos contar asseguradamente com Ele. Ainda que todos falhem ao nosso redor, ainda que todos parem, ainda que todos não contribuam, sejam fiel, nós podemos confiar na fidelidade do nosso Deus. Ele nunca nos decepcionará. Ele nunca decepcionará a alma que confia nele. Isso é interessante. A sua fidelidade nunca falhará. Eu queria que você entendesse isso para você levar para a sala de aula. Eu não sei o que você tem vivido, as pessoas têm falado com você, mas Deus, ele não falha. A fidelidade de Deus está justamente no seu imenso poder.
e está justamente em esperarmos, na eternidade. Por quê? Porque Ele prometeu e nós precisamos esperar essa eternidade. É aqui que está o ponto-chave de todo cristão, querido. É aqui que mora o ponto-chave. Os homens podem nos decepcionar. A falta de fidelidade dos homens pode nos tornar tristes, abatidos. Mas quando nós olhamos para as ruínas causadas pela fidelidade dos homens, nós avistamos somente um, que é grande em fidelidade, que é grande no seu amor. Querido, nós podemos ficar certos porque fiel é o que prometeu, diz em Hebreus 10, 23. Então nós podemos ficar certos de que aquele que prometeu irá cumprir, ainda que todos sejam fiéis, ele permanece fiel, como diz aqui a verdade que nós lemos no início. Ele não pode negar a si mesmo. É sobre isso que nós precisamos impactar a nossa sala. É sobre isso que nós devemos levar a nossa sala, sobre o que é ser fiel nesse tempo, nessa nossa era que nós estamos vivendo agora. Já no tópico de número 2 da nossa lição, tem algo muito interessante que eu queria que você prestasse bem atenção, que sempre causa polêmica na sala de aula. Sempre causa polêmica. Ela vai falar sobre idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. Querido, leve para a sua sala esse termo para que eles entendam. O que é idolatria? Idolatria do grego eidolatres. Olha que interessante. Que vem aí, que deriva de eidolon, imagem. Entra aqui também a palavrinha lautrien, que significa adorar. Conjugando aqui, colocando as duas palavras juntas, juntando aqui a raiz do grego, então nós temos adorar, imagem, ou imagem a ser adorada. É adoração a espíritos, ídolos, sistemas, instituição ou objetos que têm autoridade sobre quem o adora. Olha que interessante. Quem adora, ela adora algo que para ela tem autoridade do tamanho de Deus. E isso aqui nós devemos falar, ou até maior que a palavra de Deus. Isso deve ficar bem claro na sala de aula. Eu não adoro imagem, eu não adoro imagem, mas então por que você pertence a um grupo que adora? Essa é a grande pergunta. Há uma tese aqui sobre os catequistas agora, sobre os católicos, que diz assim: nós não adoramos imagem. Mas o que você está fazendo então se você não adora? Eu quero recuperar a minha igreja, recuperar a sua igreja com milhões de membros. Espera, querido, se você tentou e não conseguiu, o teto tentou e não conseguiu, quem é você para conseguir? Essa é a tese. Então você precisa entender que nós estamos fora de um pensamento de idolatria. Nós não devemos bater no idólatra, apenas mostrar a verdade. E ela é esclarecedora, a verdade é esclarecedora, a palavra que esclarece, não sou eu sou falho, sou humano como qualquer outra pessoa. Leve para a sua sala aí, que quem anda na prática da idolatria não tem um profundo amor pela palavra, não conhece tanto como você. Não tem aqui um estudo aprofundado, não desenvolve um crescimento pautado em conhecer o nosso Deus. Por quê? Porque na atualidade, essa prática tem crescido em muitos lugares, onde homens tomam o lugar de Adonai, objetos são a sensação do momento e Deus está ficando em segundo plano. Então, onde você vê isso, você vai ver que não tem um estudo aprofundado, um estudo sistemático da palavra de Deus. Eles não estão voltados para a Bíblia, eles não têm escola bíblica, não têm cultos de ensino, não tem, por que não dizer, escola bíblica de líderes, escola bíblica de obreiros. Eles procuram lesar a pessoa do intelecto para que ela não pense. É o que nós chamamos de maiêutica. Minhas aulas são muito de maiêutica, porque eu jogo para que você pense do outro lado. Eu não posso ficar aqui só citando coisas para que você não pense. Não, você deve pensar e interagir com a videoaula e de tudo que eu falo, você extrair, você tire algo bom e leve para a sua sala. Esse é o pensamento da maiêutica, é causar dor do pensamento, a chama de parir o pensamento aqui no original. Então, o tópico de número 2, do item aqui, de número 2, ele vai falar o seguinte: a idolatria no Novo Testamento. Já nesse tópico, nós vamos continuar falando sobre a idolatria, você vai falar o seguinte, que a idolatria, quando chega ao seu ápice,
leva muitos à morte. E isso é verídico, querido. A própria Bíblia fala isso. Observe que os verdadeiros cristãos, eles não se curvaram diante de falsos deuses no passado. Os verdadeiros cristãos permaneceram fiéis. A igreja teve e sempre terá mártires que entendem o seu chamado. Sempre terá mártires, homens que são leais, que permanecem leal, que são fiéis a um único Deus. Sempre terá, sempre vai ter, querido. Nós não podemos jamais esquecer que tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em meu coração, o meu coração aqui no original, é idolatria. Tudo que usurpa, tudo que tira o lugar de Deus. Essa ação aqui de idolatria, ela aniquila a fidelidade, a lealdade, a aliança que temos com o nosso Deus. Querido, se eu ter essa caneca, porque tem aqui a foto da minha esposa, do meu filho aqui, ó, se eu ter essa caneca como algo que é intocável, eu estou idolatrando. E hoje tem pessoas idolatrando carro, tem pessoas idolatrando casa, tem pessoas idolatrando posição, principalmente dentro da igreja Assembleia. O que tem de gente idolatrando posição. E eu fico, como diz aqui o mineiro, abestalhado com o que eu vejo nas igrejas. Eles querem tratar a gente como rei. Não me trata como rei, eu sou uma pessoa comum como vocês. Parem com essas coisas, chega na igreja, tem que ter mesa separada, para com isso, querido. Pega o filho como qualquer outra pessoa, come um prato comum como qualquer outra pessoa, toma um refrigerante num copinho descartável como qualquer outra pessoa. Quem faz os ídolos, na verdade, são os próprios homens, é a própria igreja. Parem com isso, pelo amor de Deus, pregue isso na sala de aula. Eu estou pedindo pelo amor de Deus, porque eu estou cansado de ver isso. Querido, e paz, meus senhores, quando nós nos colocamos como homens comuns, as pessoas não gostam, elas não nos procuram. Eu já perdi diversas agendas porque você é um homem comum, só não sou um homem comum, eu não quero cobrar, longe de mim fazer essa coisa. As pessoas, eles analisam você pelo que você cobra. E infelizmente isso não é verdade no meio que nós estamos vivendo. E vergonhoso, é vergonhoso. Eu fico até nervoso quando eu falo sobre isso. Tratem o homem como homem de Deus. E existe diferença de bajuladores e homens que amam a obra de Deus. Homens que amam a fidelidade, homens que amam a fidelidade a Deus. É muito diferente uma coisa da outra, ok? Parem com isso, pelo amor de Deus. Tratem homens como homens. Quem é digno de honra, quem é digno de glória é Deus. Honra dada aos homens é atribuída a Deus pelo próprio que recebeu a honra. É simples isso. Nós aqui complicamos as coisas. Eu quero continuar aqui no tópico número 3, que fala o que significa heresia. Nesse tópico, eu queria que você explicasse para a sua sala que a existência de diversas teses é uma base para um desenvolver de um raciocínio maduro. Claro, quando nós temos muita tese, você pega uma tese e começa a desenvolver um raciocínio maduro e começa a estudar as outras teses, começa a aprimorar as outras teses. Agora, a imposição de um raciocínio sem base bíblica é uma heresia. Querido, o que é heresia aí? É uma pergunta muito bem feita para você levar para a sala de aula. É uma teoria, é uma ideia, é uma prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um outro grupo. Isso é heresia. Isso é heresia. Como professor, é o nosso dever combater tais teses com apologética cristã. Como pastores e líderes, anota que eu estou falando para você, a falar para a sua sala de aula, é o nosso dever investir em ações que levem a igreja a ter palavra de vida. É o nosso dever como pastor fazer isso. Escola Bíblica de Líderes, Escola Bíblica Dominical, cultos de ensino, capedes deve ser feito na igreja atual, precisa ser feito na igreja atual, querido, para que leve a interatividade de uma palavra rica, que o povo compreenda, que o povo estude, que o povo seja impactado por novidade de palavra. Não se percebeu que nós estamos vendo aí fora, querido. É o nosso dever como pastores ter estudos aprofundados sobre a verdadeira doutrina bíblica. Eu fico aqui, eu deixo aqui a minha, por que não dizer a minha ira santa, vou falar isso aqui, com pastores que tem inúmeros colaboradores que não vão na Escola Bíblica Dominical, só vão de que estão escalados, não vão num culto de ensino. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Para se você não tem tempo para estudar a palavra, como você quer ser parte de um corpo, parte de um membro?
Se você não estuda na sua empresa, você é rebaixado, porque na aula de Deus tem que ser assim relaxadamente as coisas. Essa é a pergunta que deve ser feita na sala de aula. As pessoas estudam tanto para apresentar um TCC, as pessoas estudam tanto para apresentar uma monografia, mas no reino as coisas de Deus são totalmente relaxadas. E isso que nós devemos prestar muita atenção. Inclusive o meu galo está cantando aqui, anunciando que é verdade o que eu estou falando. Nós precisamos prestar bem atenção nisso, querido. Nós precisamos voltar à nossa sala a viver essa palavra genuína, a viver o Evangelho, que é o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho que a verdade reina e não a hipocrisia, como nós estamos vendo. Prosseguindo a nossa lição aqui no tópico de número 3, que fala sejamos fiéis até o fim. Nós já estamos caminhando aqui para o final da lição e é um tópico muito bom para continuar aquela polêmica que nós tivemos no início. Abra comigo Hebreus 10, o versículo de número 32. Hebreus 10, o versículo de número 32. Isso. Diz o seguinte: lembre-se dos primeiros dias, quando depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. Alguma vez foram expostos publicamente perseguidos e outras ocasiões permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Querido, existe uma grande diferença, eu queria que você falasse desse tópico, isso aqui, que existe uma grande diferença entre olhar para o passado e viver o passado. Tem pessoas na sala de aula que ela vive e anda vivendo o passado. Tem pessoas na igreja que vivem o passado. E você quer ver um exemplo disso na atualidade? Antigamente a igreja era cheia de poder. Antigamente o povo chorava. Antigamente o povo jejuava. Antigamente o povo fazia vigília à noite. Antigamente, nós estamos na atualidade, para com isso. E entenda uma coisa, a igreja atual nunca vai ser a igreja da antiga. Nunca. Antigamente também eu não tinha o cabelo branco, hoje eu tenho cabelo branco. Então entenda uma coisa, nós precisamos aplicar agora na igreja moderna o que nós tínhamos antigamente. Essa é a realidade, não ficar olhando para o passado. Então existe aqui uma grande diferença entre olhar para o passado e viver o passado. Olhar para o passado é entender que devemos enxergar o futuro que nos foi outorgado por Yeshua para um crescimento constante. Nós olhamos para lá e enxergamos a melhor aqui. E nós vamos vendo que o próprio Jesus é que nos fez. Eu era muito feio, eu era magrelo, 49 quilos. Olha como eu estou bonito hoje. Então, é uma transformação, querido. Algo nobre que Deus fez ao longo do tempo. Olha para você, olha para a sua vida, o tanto que você progrediu. Nós devemos olhar para o passado e enxergar o que Deus fez de bom. Isso é interessante. Agora, viver o passado é exatamente o contrário. Por que, pastor Elias? Pois é o não confiar no que Ele tem elaborado, em suas ações constantes, na confiança em quem devo ter, pois Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Onde é que eu acho algo sobre isso biblicamente falando? Isaías. É Isaías, eu acho, se não me lembro, se não me falha as memórias dos cabelos brancos, Isaías fala algo muito bom sobre isso, querido. Isaías 64, o versículo de número 4 diz assim: ninguém jamais ouviu, nem ouvidos algum percebeu, nem olho viu outro Deus além de ti. Tu trabalhas para quem espera em ti, favorecestes o que ficaram felizes em praticar justiça, os que se lembraram de ti em seus caminhos. Oh, querido, é magnífico esse versículo. Glória a Deus por esse versículo. Entenda, quando você vive o passado, você não confia no que Ele está fazendo no presente. Você não confia no que Ele está elaborando nos projetos dEle para o nosso futuro. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós devemos falar na sala de aula. Já o tópico de número 2 da nossa revista, ele vai abordar o seguinte tema do item 3. Do item 3. Vai falar a fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. Eu queria que você falasse nesse tópico o seguinte, que a fé ela produz
a alegria. Que alegria! Eu tive um debate esse dia com o professor Jefferson, entrou o professor Caramuru e só não sobrou para o Fábio Salentim, mas para todo mundo sobrou esse debate. E eu dei uma rápida explicação que eu queria falar com vocês aqui sobre isso. A fé produz alegria. Que alegria! Nós falamos sobre isso na lição número 4, e muitas pessoas falam assim que o homem não tinha alegria, que o homem adquire alegria através da salvação. Vamos entender isso aqui. Totalmente contrário ao que as pessoas andam pregando. Eu vou te dar uma nova tese aqui agora. A fé produz alegria. Que alegria? Entenda uma coisa: a alegria da salvação é produzida pela fé. Simples. A diferença, aqui é algo muito interessante porque você levasse, a diferença entre nós e o mundo é justamente a alegria de sermos salvos. Esta se difunde da alegria que o homem tem no estado natural, ou que o homem no estado natural tem. O homem no estado natural se alegra com coisas deste mundo: carros, casas, filho que nasce, casamento. Agora nós, porém, nos alegramos no Espírito e não no carnal. O carnal fica feliz sim, mas é o Espírito quem está feliz. E ele contagia a alma, que é o sentimento, que é onde mora o sentimento, os 5 sentidos, que vai expressar através do corpo. Quer ver um exemplo disso? Canta-se um hino: céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais foram feitas por Deus. Nós sentimos a alegria de pertencer à pátria celestial. É isso que difunde uma alegria da outra. Isso é muito interessante falar em sala de aula. Nós nos alegramos no Espírito em permanecer à pátria celestial. A nossa pátria não é essa, mas é a pátria dos céus. Onde te falar sobre isso? Um pouquinho mais à frente da nossa Bíblia, tem um texto muito bom, Filipenses 3, o versículo de número 20. Isso, Filipenses 3, o versículo de número 20, diz o seguinte: olha que magnífico. Nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Yeshua, o Messias. Ele transformará o nosso corpo deste estado humilde e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. A manifestação da glória de Deus está onde? Em nos transformar de novo como éramos antes da queda de Adão. Aqui entra uma tese interessante. Aqui deve ser colocado e estabelecido que o homem ele era alegre quando foi criado. Por que isso, professor Elias? Porque o Todo-Poderoso soprou, entre cognos, soprou parte do seu atributo sobre a poeira e ele veio à existência. Soprou parte do que ele tem, parte do que ele é. Querido, sendo assim, nessa tese que eu estou te explicando aqui, o estado de estar no Éden é o estado criado por Adonai, que gerava a alegria de um relacionamento com o homem e Deus. É muito profundo. Outro dia, eu quero até mandar um abraço para a professora Taine Corte, lá de Distrito Federal. Ela me perguntou isso na lição de número 4. Número 4, sim. Não me falha a memória, número 4. Que nós falávamos sobre a alegria, de que a alegria nossa, eu até falei na lição, e muitas pessoas questionaram isso através do e-mail. Professor, peraí, você está falando que a alegria nossa não está na salvação? Eu falei que não estava na salvação. Entenda por que eu falei isso. Eu estou lidando no sentido espiritual. A alegria nossa, ela já existia no Espírito quando Deus nos criou. Então a salvação, ela é um processo. A alegria de Deus aqui está e é em sermos unidos, estarmos unidos mutuamente no amor cristão. Você quer ver algo sobre isso? Eu falei na lição de número 8 que Deus não se importa com o que você contribui. Deus se importa com o consertar que você tem que fazer com o seu irmão. Lembra da parábola? Se você tem alguma ofensa com o seu irmão, antes de você ofertar ou dizimar, vá lá e corrija, depois volte e oferte. Então Deus se preocupa com relacionamento.
O que Satanás tirou do homem no Éden foi justamente o relacionamento. O Éden era um estado de felicidade. Deus criou tudo perfeito para colocar o homem. E aquele estado de felicidade do Éden depois foi retirado, o homem foi colocado para fora. O homem perdeu o Éden, perdeu a presença de Deus. Entenda uma coisa, não é o seu marido que vai te fazer feliz, não é a sua esposa que vai te fazer feliz. Um casamento ele é feliz quando primeiro nós somos felizes com o nosso Deus, com o estado de ser salvo e pertencer ao Todo-Poderoso. Quando eu sou feliz com Deus, eu faço as outras pessoas felizes. Eu faço quem está à minha volta sentir a alegria da salvação. Isso é profundo, tem que continuar, só nas outras aulas nós falamos sobre isso. É muito pouco tempo para falar sobre isso. O tópico de número 3 da nossa lição vai falar: seja fiel. E eu queria que você entendesse que eu colei aqui, copiei parte de algo que está lá no Interagir com o professor da nossa revista. Eu queria que você entendesse o porquê eu copiei isso. Muitas pessoas compram só a revista do aluno, outros professores não têm acesso a esta cópia, ou alguns alunos pedem, e eu senti a vontade de colocar isso aqui para anexar um pensamento meu. Olha o que diz a revista: a fidelidade como fruto do Espírito tem muito a ver com a moral e a ética cristã, diz a revista. A fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, aos amigos, aos colegas de trabalho, empregados e empregadores. Eu achei isso de extrema importância. O Osiel foi felicíssimo em falar sobre isso. Aí ele fala assim: o homem leal apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Aqui foi um atacado de mestre, querido. Quem é leal, ele, ainda que é para ele ficar calado, ele apoiará a verdade. Ele apoiará a verdade de você levantar e falar a verdade. E ele diz aqui, ele é leal quer esteja calado, ele é leal quer esteja sendo observado ou não. Quem é leal, ele tem um princípio ético com o próprio Deus, não é com os homens. É isso que eu quero que você entenda. E eu complementei aqui dizendo o seguinte, que a atitude de fidelidade sempre nos trará recompensas, quer no âmbito espiritual, quer no âmbito carnal. Recompensa sempre virá, pois está intrínseco ao nosso Criador a atitude de ser fiel. Olha o quão foi profundo isso aqui. E vou continuar falando aqui, eu continuo anexando o pensamento, que as nossas gerações, elas experimentarão a fidelidade do nosso Deus. Por isso, é o nosso dever permanecer fiel. Por isso, permaneça fiel, querido. Não só pela salvação. Não só pela salvação. Mas por amor aos seus filhos, por amor aos seus netos, por amor à sua descendência. Talvez você fale assim, eu não consigo ser fiel porque eu não vejo Deus. Já vi muitas pessoas falando isso. Eu não consigo permanecer fiel porque eu não consigo ver Deus. Agora, seja fiel porque você quer que a sua família experimente bênçãos desse tempo. Seja fiel porque você quer que a sua geração seja privilegiada nesse tempo. A base bíblica sobre isso, 1 Crônicas, é isso. 1 Crônicas, um texto muito bom. Quer ver? 1 Crônicas, o capítulo 28, isso, capítulo 28, o versículo 20 ao 21, são apenas dois versículos. 1 Crônica 28, no versículo 20 e 21, diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, seja forte e faça isso, não tenha medo e não se torne desencorajado, pois Adonai, Deus, o meu Deus, está com você. Ele não falhará, nem o abandonará, até que todo o trabalho para o culto na casa de Adonai esteja finalizado. Veja, há divisões dos Corarim e dos Revinim para todos os serviços da casa de Deus. Para cada tipo de trabalho terá com você homens que são dispostos e capacitados para cada tipo de serviço. Os capitães e todo o povo também estarão completamente à sua disposição. Foi quem que estava sendo fiel a Deus aqui? Foi Salomão? Não, foi Davi. A fidelidade de Davi, o homem segundo o coração de Deus,
gerou em Deus a atitude de ser fiel à geração. Deus foi fiel a Salomão por causa de Davi. É isso que nós precisamos entender. E Davi depois faz uma proposta, vê o que é atitude de fidelidade. Davi aprende com o pai a fidelidade e ele pede a Deus sabedoria para guiar o povo. Então, quando você é fiel, os seus filhos enxergam em você a atitude de fidelidade. Quando você é fiel, os seus filhos veem em você a fidelidade e eles querem ser fiel assim como você. Os seus netos vão ver a fidelidade que você tem e eles vão permanecer fiel a Adonai em todo o tempo. Sabe qual é o nosso problema? Nós começamos a falar mal de pastores na nossa casa. E eu queria que você colasse, que você filmasse esse pedacinho que eu vou falar aqui agora e mandasse para o seu pastor e perguntasse a ele: pastor, o que você acha desse pastor louco que está falando assim agora? Querido, grande parte da infidelidade da igreja atual é culpa dos próprios membros. Sabe por quê? Porque eles sentam à mesa para falar mal dos presbíteros, porque eles sentam à mesa para falar mal dos pastores, porque eles sentam à mesa para falar mal dos líderes, e à mesa estão os filhos deles que serão o futuro da igreja. Como você quer que os seus filhos, que os seus netos tenham respeito pela igreja se você anda falando mal dos seus líderes na sua mesa quando você vai jantar? Se você não anda falando mal dos seus líderes quando você vai tomar café? Se você reúne amigo à volta do churrasco e começa a falar mal da sua igreja? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vive, porque a geração que está à sua volta está captando tudo muito rápido, e depois você não pode culpar os líderes. Você deve culpar e apontar o dedo para você e dizer: eu falei. Cuidado, que nós tenhamos dias santos, que nós tenhamos churrascos santos, que nós tenhamos almoço e jantas santas. Sabe o que é isso, atitude de santidade? É estar com a boca no pó, no literal, calado em oração. Comente outras coisas, deixa para outra ocasião. Quer comentar com o líder? Chama em particular no seu gabinete, chama em particular em outro lugar onde seus filhos não tenham essa visão, onde seus filhos não escutem, porque entenda, eles cobrarão de você fidelidade. Eles virão e vão querer ser igual a você na atitude de fidelidade. Vai depender de você. O nosso dever é permanecer fiel, é ser fiel em todo o tempo, querido. O nosso finalzinho da lição aqui, eu achei interessante, que ele traz algo muito, muito, muito profundo, quando ele fala sobre a fidelidade. Ele diz: o princípio, a fidelidade como fruto do Espírito nos torna leais a Deus, leais aos nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. Pense nisso, querido. Pense e veja que está na hora de mudarmos essa geração através de gestos, através de ações, não só de palavras. Eu me despeço de você, espero que você tenha aprendido muita coisa nessa lição. E ao Shalom.